Olá, gente. Saiu o concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal e eu vou dar algumas dicas sobre redação para vocês e sobre a prova discursiva de conhecimentos especializados. Vou falar bastante sobre questões atuais do processo de correção do Sebrasp, tá bom? Vocês vão ver que eu já abri meu slide aqui, né? Vocês não estão me vendo, eu tô aqui falando, mas eu tenho que me apresentar porque nem todo mundo me conhece. Eu já abri meu slide aqui, tá certo? Direto para vocês no esquema da aula. Meu nome é Júnia, né? Peraí que a netinha falhou. Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas há 20 anos, não é aproximadamente. E vou falar para vocês sobre algumas questões bem atuais aqui do Sebrasp envolvendo o desenvolvimento da própria discursiva, tá bom? Vocês vão ver que eu fiz um esqueminha aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Eu vou abrir um exemplo antes de eu mexer no meu esqueminha, que é o seguinte: vou pegar um tema anterior do Sebrasp e vou comentar algumas questões que são muito importantes. Você já sabe, todo mundo já sabe, quem não souber, entre no meu canal, lá no YouTube, né, Júnior Andrade, você vai encontrar uma série de dicas, certo? De discursivas para concurso. Tem que se inscrever e tem que curtir, senão o YouTube não entende que você precisa receber essas dicas, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Sobre a forma, eu trouxe aqui um tema que não é um tema da Defensoria, foi um tema, na verdade, da prova da Polícia Federal, que foi feito em 2018, mas é um tema que expressa bem 3 formas de o SESP cobrar de você os conteúdos, tá bom? Como assim 3 formas? Eu vou explicar aqui, agora eu vou no esquema novamente, ó. Ou o SESP vai cobrar conteúdos plurais, ou ele vai cobrar conteúdos relacionais ou conteúdos conceituais. Então, eu vou explicar o que é isso, um conteúdo plural, um relacional e um conceitual. Agora sim, nós vamos voltar para o exemplo. O que seria um conteúdo plural? Ele acontece quando nós temos aqui o item número 2, quando a banca te pede alguma coisa no plural, tá? Ela te pede causas de alguma coisa, contribuições, fatores, consequências, sugestões de alguma coisa, medidas. Falou plural, então o que a banca vai exigir de você e como você deve trabalhar neste item em que a banca te traz o plural? Primeiro, a preocupação com a quantidade de elementos que você vai apresentar. Em geral, a gente apresenta de 2 a 3 elementos. Por quê? Porque o SESP, gente, não é uma banca, prestem atenção, argumentativa. Tradicionalmente, não. É uma banca expositiva. É uma banca que trabalha dissertação dentro de um campo expositivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a banca quer informação. Ela quer mais informação e não julgamento, tá? Como assim informação, Júnior? Por exemplo, aqui está falando, ó, contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, vou pegar isso aqui para te dar como exemplo. E aí, quando você vai trabalhar a questão dessas contribuições, a primeira coisa que vocês já sabem é que vocês precisam retomar o tema. Então, isso é um clássico do SESP para quem... Gente, quem é novato tem que pegar as dicas no meu canal, tá bom? Ah, eu nunca fiz prova discursiva do SESP. Vai lá no meu canal, porque eu tô pulando várias etapas aqui para conversar com gente que já tá lá na frente, que já vai pensar numa aprovação para concurso. A pessoa já está, assim, bem ciente do que é SESP. Mas eu vou tentar ser bem didática. Ó, há diversas contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito, especialmente relacionadas aos direitos humanos. Ponto. Então, e o que você fez aqui? Você retomou o tema. Todo mundo que faz concurso sabe que no SESP eu preciso retomar o item temático antes de escrever sobre ele, tá? E aí a banca me pediu essas contribuições. Ora, como que eu vou apresentar minhas contribuições? Pelo menos eu tenho que apresentar de 2 a 3 contribuições. Não posso deixar de fazer isso. Tudo bem? Essas contribuições, elas precisam ser contribuições de senso crítico. O que é senso crítico, pessoal? O senso crítico aparece quando eu trabalho com informação rara, informação reflexiva, não é? O senso crítico é diferente do senso comum. Quando a gente conhece a banca, a gente entende qual é o caminho. Será que eu trabalho com senso crítico, que é informação rara? Aqui, ó. Informação rara. Ou trabalho com senso comum,
que é a informação imediata. O que o SESP vai querer de mim? SESP, Sebrasp, a mesma coisa. Qual que é a postura do Sebrasp? Gente, por incrível que pareça, por isso que o Sebrasp tem redação que não é difícil, é só você ter informação. Quando a gente fala que não é difícil, não é para você ficar chateado, é para você ter informação. É senso comum. Como assim, Júnior? Sim, é senso comum. Quem gosta de senso crítico é a Fundação Carlos Chagas, tá? O SESP gosta de informação imediata. Para você ter uma prova disso, basta você abrir os padrões de resposta do SESP. Quando você abre os padrões de resposta, aqueles padrões que vêm logo depois da prova discursiva, ou seja, a banca aprova a prova discursiva num domingo, né? Você faz essa prova discursiva, lá para terça-feira ou quarta-feira, após a execução da prova, a banca vai liberar para você um padrão de resposta. Tudo bem? É bem interessante porque o padrão de resposta traz as respostas mais óbvias que você puder, tá certo? Que você pode pensar. Eles nunca vão trazer resposta de senso crítico. Portanto, se você aprofundar muito, você erra você vai pecar pelo excesso. Você tem que trabalhar naquelas informações que são mais tranquilas. Por exemplo, aqui são contribuições da Polícia Federal, né, relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito, e que estão relacionados com direitos humanos. Então, a gente sabe, por exemplo, aqui, eu vou pegar aquele tema da Polícia Federal só como exemplo. Polícia Federal, gente, ela vai desbaratar vários tipos de crimes. Mas você tem que pensar naqueles que têm relação mais imediata com a proteção dos direitos humanos. E aí, olha só. Realização de operações para prender pedófilos, né? Efetuação de prisões nos casos de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro e atuação no controle da entrada de imigrantes no país. Então veja que as três temáticas são muito relacionadas com direitos humanos. É claro que essa realização é você que vai dar tônica. Muita gente já sabe, é prova do Sebrasp, então eu vou citar, quando me pede algo no plural, já sei, Júnior, eu vou citar de 2 a 3 ideias. Tudo bem até aí? Quase tudo bem, tem que saber desdobrar. O que é isso? Então veja, SESP gosta, vou voltar aqui, tá? De quantidade e de variedade. Isso aqui tem a ver com senso comum das ideias. Até hoje é assim. Por isso que não é difícil. Então você tem que saber qual é a dosagem, tá certo? Daquilo que te perguntarem, aquilo que é mais óbvio, porque é aquilo que estará no padrão de resposta. Tem que ter quantidade, tem que ter variedade. O que eu chamo de variedade? Por exemplo, eu vou citar um caso de um aluno que está estudando com a gente agora, ele fez uma redação, eu hoje mesmo vi esta redação, né? A gente estava discutindo entre o corpo de corretores o que se chama de variedade. E o corretor fez a análise aqui, o corretor do nosso curso, turma de redação, ele fez uma análise da redação deste aluno e ele observou o seguinte: eu não percebi variedade. Havia uma quantidade de argumentos, mas não havia variedade. Então, por exemplo, valia 6 pontos e eu dei somente 2 pontos. Por que valendo 6 pontos de item temático, o corretor só deu 2 pontos naquela redação? Vou explicar para vocês. É porque era para falar sobre causas, né, ou seja, fatores responsáveis pelo aumento da degradação ambiental. Tudo bem? Quando esse aluno foi falar dessas causas, desses fatores, ele falou da ausência de fiscalização, né? O valor irrisório das multas, certo? E a ocorrência de poucas prisões. Ele citou isso aqui como causas do aumento da degradação ambiental. Bom, primeiro, este aluno, ele deu um salto enorme entre uma causa primária, que é um fator primário, e uma causa secundária. Certo? Gente, quando você fala em degradação ambiental, falta de fiscalização gera degradação ambiental como fator primário da degradação? Não, como fator secundário. Então é um fator mais elaborado que esse aluno pensou. Naturalmente, se aquilo fosse prova do Sebrasp, isso não viria como a causa central, tá? Naturalmente não.
O que o SEBRASP vai analisar como causa primária seriam os fatores antrópicos. Ou seja, problemas causados, por exemplo, pelo homem, degradação ambiental, problemas causados pelo homem. E aí eles vão falar o quê? A questão do desmatamento, da poluição, não é? Do ar, do solo, das águas. Então, era nisso que o SEBRASP iria. Ele iria lá no fator primário. Olha só, falta de fiscalização nem sempre é causadora de degradação ambiental. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos poucos fiscais hoje, por exemplo, o IBAMA está com pouquíssimos fiscais. É claro que colabora, por isso que é fator secundário, é fator de colaboração, tá? Aqui é a questão da ausência de fiscais, ó, fator de colaboração. Mas, por exemplo, eu posso ter uma empresa, essa empresa gera poluentes, né, vamos dizer assim, resíduos que podem causar danos, por exemplo, às águas dos rios, alguma coisa assim, ou ao solo e tal, mas de repente tem pouca fiscalização, mas a minha empresa anda em dia. Né? Eu controlo, eu cumpro todas as regras, independentemente de fiscalização. Então, quem gera a poluição é o agente poluidor de fato. Então, a falta de fiscais é uma questão secundária. E aí, quando o aluno, além dele citar essa questão secundária, multa, gente, decorre da falta de fiscalização. A ausência de prisões também é resultante da falta de fiscalização. Então, se você olhar isso aqui, são fatores consequentes ao primeiro fator e não há variedade. É isso que eu estou chamando a atenção. Naturalmente, quando a gente critica a redação do aluno, a gente tem na nossa cabeça o padrão de resposta que o CETP dá. Tudo bem? E para nós, professores, é muito mais fácil enxergar isso. Por quê? Porque a gente está vendo aquele padrão, né? Agora não está tendo muito concurso público, mas quando você tem o normal dos concursos todos os meses, a gente está vendo padrão de resposta. Então, a gente sabe direitinho o que é um fator derivado de outro e o que é uma variedade argumentativa. Então, essa é a questão. Quando você tiver um conteúdo com plural, trabalhe quantidade e variedade. Além disso, é só citar? Não, você tem que desdobrar. O que é desdobrar, gente? É explicar, por exemplo, é explicar alguma coisa, certo? É apontar finalidade de alguma coisa, etc. Então você precisa complementar o que você está fazendo. Não pode só, somente isso. Não, você tem que trabalhar porque tem que mostrar como que aqueles elementos que você relacionou são elementos importantes, tá certo? São, por exemplo, no caso aqui do exemplo que eu trouxe para vocês das contribuições, por que elas são relacionadas a direitos humanos? Então eu fui lá e pensei, quais contribuições? Pensei, não, isso aqui é redação de aluno, tá, gente? Só a gente fica se apropriando do texto dos outros. A gente melhora a redação para mostrar aqui. Ó, realização de operações para prender pedófilos que praticam principalmente crimes virtuais contra crianças. Quer algo mais evidente no combate da manutenção do Estado Democrático de Direito e relacionar essa questão a direitos humanos? Tá certo? Punição de crimes, o ato de você perseguir, não é? E prender pessoas que cometem crime de pedofilia, né? Um crime totalmente desumano. Ó, efetuação de prisões em caso de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, como nas ações decorrentes da Operação Lava Jato. Tá? Aqui citou apenas como exemplo. Pode ser também... Júnior, posso usar um exemplo como desdobramento? Pode. O que você não pode fazer é julgar o exemplo, hein? Falar se o exemplo é bom, se é ruim. Não entre nisso, porque não é dissertação argumentativa com que o CESP trabalha. O CESP trabalha meramente com dissertação expositiva. E atuação no controle da entrada de imigrantes no país, especialmente de venezuelanos no estado de Roraima. Claro, gente, aqui no Brasil entrou imigrante, ainda mais a vida inteira sempre entrou, né? Refugiados, então, mais recentemente, né? O pessoal do Haiti, o pessoal da Síria, né? Alguns bolivianos, venezuelanos e tal. Quando você cita um povo, é como se você estivesse localizando, tirando como exemplo, tá? Como realmente entraram venezuelanos em massa no Brasil, então a gente coloca um local para poder ajudar a transformar aquele aspecto que é muito geral num aspecto mais particular. Então, essa é uma forma de você trabalhar demandas plurais, o CESP cobra essas demandas plurais direto em concurso público, tá bom? Que aí você não erra.
Outra questão também são chamados temas relacionais. Eles são mais difíceis de ser trabalhados e eles aparecem muito em muitos pedidos do CESP. Você tem que tomar cuidado porque você tem que prestar atenção num tema relacional com a amplitude deste tema, você tem que abarcar tudo que a banca pede e na forma como você vai desdobrar este tema. Então, vou mostrar para você aqui em relação ao que se chama aspecto relacional. Por exemplo, nessa mesma prova da Polícia Federal, a banca pediu para discorrer sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com direitos humanos. Tá vendo essa palavrinha aqui? O CESP pede direto. Os chamados temas relacionais, eles estão ligados a palavras como relação, diferença ou distinção, equilíbrio entre um fator e outro, né? E por aí vai. Ou seja, são palavras que você precisa ter sempre um elemento X e um elemento Y. E eles precisam estar relacionados. Quais são os erros mais comuns dos redatores nesse sentido? Primeiro, a maioria discorre apenas sobre essa primeira parte aqui. Por quê? Quando aparece este E, é muito natural de na hora da prova, por quando a pressão contra, né, a pressão do tempo, você acabar trabalhando o aspecto que vem mais à esquerda, porque a nossa linguagem, ela se constitui da esquerda para a direita. Então, o nosso cérebro raciocina dando bastante ênfase numa hora de pressão para os elementos que estão à esquerda. E aí a gente acaba trabalhando as coisas parcialmente. Então, nós temos ali o papel constitucional e social da Polícia Federal, mas tem que relacionar com direitos humanos. Então, foi o primeiro item, foi o item relacional, que eu trouxe aqui para mostrar. A Polícia Federal possui, né, um papel constitucional e social que se relaciona, tem que trazer, nem que seja em forma de verbo, tá? Essencialmente com a preservação dos direitos humanos. Então, tem que trazer isso aqui. Ótimo. Como? Vamos lá. Como falou papel constitucional, você tem que citar a Constituição. Na Constituição, esse papel está presente no artigo 144, que apresenta a Polícia Federal como uma das instituições responsáveis pela segurança pública e pela ordem e pela incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ponto. Tem que lembrar de direitos humanos, hein? Nesse sentido, a Polícia Federal exerce seu papel social ao apurar as infrações penais que prejudiquem a ordem política e social e sua relação com a preservação dos direitos humanos se dá pela prevenção e pela repressão a crimes que atentam contra a vida das pessoas, como, por exemplo, tráfico de drogas e afins e tráfico de pessoas. Gente, tá vendo o que aconteceu aqui? A gente sabe que existe um papel constitucional para a polícia. Está lá previsto no artigo 144 da Constituição. Então você tem que mostrar que isso realmente, onde é que isso está. Depois você tem que relacionar. Ao fazer essa relação, você tem que pensar qual é a área de abrangência. Para que abrangência eu vou? Por isso que existe o fator abrangência. Qual o papel da polícia está mais relacionado, por exemplo, à preservação dos direitos humanos? Olha, ali nós citamos exemplos no segundo parágrafo, que falou sobre as contribuições. Aqui nós citamos o papel, que é o papel, por exemplo, né, do combate ao tráfico de drogas, que realmente, quando a polícia previne e faz a repressão contra este tipo de crime, né, ela está tentando preservar vidas, certo? Tráfico de pessoas é, então, um crime extremamente hediondo com relação ao choque, né, ou seja, a exorbitação aí dos direitos humanos. Portanto, é uma questão muito importante, tá certo? Profa, e os aspectos conceituais? Vocês vão notar que aspectos conceituais, gente, eles vão aparecer mais nas questões especializadas, as questões sobre conhecimentos específicos. Quando a banca te cobra, por exemplo, algum aspecto conceitual da sua área, não é? Pega lá um conceito do direito, ou da administração, ou da área de TI, né, da área de economia, engenharia, por aí vai, e você tem que saber desdobrar este conceito, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer esse desdobramento? Eu trouxe aqui outro exemplo para te mostrar. Eu trouxe uma questão da Defensoria Pública, salvo engano, do Acre, né? Em que a banca pedia o princípio para se abordar com base neste casinho, tá? Aqui falava sobre um detento que havia ajuizado uma ação contra o Estado, pedindo indenização moral, tá bom? Indenização por dano moral. Por quê? Porque ele havia vivido, né, numa cela superlotada, com, enfim, em condições completamente insalubres.
E aí a banca, com base nessa informação, ela pedia para você falar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da humanidade da pena. Podem ver que para o pessoal do direito é um assunto super fácil, mas o assunto super fácil se torna muito difícil de você trabalhar na discursiva, porque você precisa pensar como não tornar esse assunto banal. E aí você vem, ó, ele te pediu dois assuntos, não foi isso? O princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio, né? Deixa eu ver aqui se eu vou achar por aqui. Peraí. Ambos os princípios não. O princípio da humanidade da pena. Pronto. Então eu tenho que trabalhar os dois. Eu vou trabalhar um, vou trabalhar outro. E como é que isso se desdobra? Aplicando ao texto base. O princípio da dignidade da pessoa humana, ó, já que a banca não falou nada, você entra em forma de, você vai trabalhar isso aqui em forma de conceito. É só dizer o que é. É um dos fundamentos da República Brasileira presentes na Constituição Federal. Por este princípio, presume-se o respeito e a proteção a qualquer ser humano. Então você tem que desdobrar. Trouxe como fundamento, tá certo? Então você tem que desdobrar. Desdobrar para onde, gente? Para aplicação. Eu sei que de repente você é de TI, está assistindo essa aula, você é de economia. E como é que seria isso na sua área? A mesma coisa, você parte de um conceito e mostra a aplicação daquele conceito. Nem que você tenha que citar exemplo, tá bom? Então você vai na aplicação. Se tiver lei, você diz onde é que está isso, tá? Aí você vai mexer no outro conceito, ó, ponto. Já o princípio da humanidade da pena, enquanto respaldado na Constituição, também no artigo 5º, que determina tratamento isonômico a todas as pessoas perante a lei. Então, de novo, aplicação. É claro, gente, há várias formas de desdobrar um assunto, tá bom? Às vezes você tem requisitos, você tem prazos, enfim, depende dos temas de discursiva. Você tem que treinar discursivas de modo que você tenha uma variedade maior de exposição, tá? Para que você possa trabalhar direito. E aí você fez todo esse desdobramento, né? Citou, ó, deu conceito, mais aplicação. Conceito, mais aplicação. Como isso é aplicado? Aí você vem para o caso que você tinha lá em cima. Por quê? Você precisa fechar a redação. Logo, ambos os princípios se aplicam ao caso em tela, na medida em que o detento alega o cumprimento de pena em condições subhumanas. Então, o pedido de dano moral feito por aquele preso, aquele detento, se deu em função do não cumprimento do princípio da dignidade humana e do não cumprimento do princípio da humanidade da pena. Tá? Foi isso que aconteceu. Bom, vou falar um pouquinho, né, sobre temas prováveis antes de eu falar sobre o curso de redação em si que a gente tem para quem quer estudar conosco. Se você gostou, se interessou, daqui a pouco eu falo sobre temas prováveis. Se você gostou, se interessou, quer estudar conosco, tem duas formas de você estudar. Cuidado que eu vou mostrar aqui. A gente tem curso para várias áreas. No Turma de Redação, que é este site aqui, a gente tem 3 redações, 3 questões especializadas, saindo para você a R$ 176, corrigidos, tem aula, né, tem português incluído. Você pode dividir até 3 vezes sem juros e até 12 vezes, tá bom? Vai praticar, tem correção, vai lidar com toda essa sistemática que o CESP cobra. Se você quiser treinar apenas de redação, você pode pegar, aqui já é outro site, certo? É o primeiraturma.com.br. No Primeira Turma, o que acontece aqui? É apenas redação para todos os cargos, redação sobre atualidades para todos os cargos. São 6 discursivas, só que eu não trabalho sozinha. Eu trabalho com o professor Alex Mendes, que é professor de atualidades. Ele vai comentar todos os temas que a gente propuser, tá bom? E tem o restante, segue igual. Só não tem as questões específicas. No Primeira Turma não tem as questões específicas. Você vai pagar R$ 196, dividido em até 3 vezes, ou em até 12 vezes, aí entra um jurinho, mas dá para você estudar também. Estes temas aqui não são coincidentes com os temas do Turma de Redação. Por que que não? Porque tem aluno, né, que gosta de fazer 2 cursos. Eu treinei um, quero pegar mais um. Então fique à vontade. Lembrando que se é aluno nosso, tem um desconto de fidelização, um desconto especial, tá? Tem que nos procurar pelo WhatsApp 32 988 67661, falar com a Malu, falar: Malu, eu sou ex-aluno e eu queria um desconto especial. Sou ex-aluno do Turma, eu quero estudar, inclusive no Primeira Turma, eu queria um desconto especial. Ela vai te dar um descontinho que vai valer a pena. Veja que a gente está deixando
Gente, o preço é preço de pandemia mesmo, que é para você ir embora para o serviço público. Agora eu vou falar sobre temas prováveis. Que temas eu teria, profa, em relação a temas possíveis, assim, pelo menos para a prova de redação, que é o que todo mundo vai fazer. Vou citar três temas, tá? Basicamente. Gente, todo mundo sabe que defensoria, né? Qual é a grande incumbência da defensoria, sua incumbência constitucional? É permitir assistência judiciária às pessoas com hipossuficiência, tudo bem? Então você, naturalmente, pode ser que a gente tenha tema ligado aí à questão da assistência judiciária, né? Se eu pensar, por exemplo, em termos da assistência judiciária e em relação à tecnologização. O que é isso? Gente, isso aqui é um temaço, tá? Ó, pode haver exclusão, tá ligado à exclusão digital. Hoje no Brasil, qual que é o interesse, por exemplo, do governo, de um modo geral? É dar mais eficiência para o serviço público, né? Jogando boa parte do serviço que está acontecendo no campo das novas tecnologias, certo? Ou seja, em vez de você ir até a defensoria, você teria que procurar essa assistência, sei lá, via algum aplicativo, alguma coisa assim. Por exemplo, em época de pandemia, que é já o fator Covid, não é? Isso pode ser um tema e tanto, já que os órgãos públicos não estão funcionando todos normalmente. Então, muitas vezes você tem essa assistência feita por meio dos meios tecnológicos. Qual que é o problema do Brasil? A exclusão digital. Nós temos uma população muito pobre e se a defensoria, né, ela tem como incumbência constitucional essa assistência judiciária a esses hipossuficientes, como que isso vai se dar? Né? Então, um tema maravilhoso. Eu, se estivesse na banca, colocaria este tema na prova. A outra questão também, um tema que eu colocarei também, é a questão do papel da defensoria em relação, gente, à superlotação dos presídios. O CESP adora esse tipo de tema, tá? Ligado à questão da crise penitenciária, a crise do sistema penal que nós temos no Brasil. E aí, por quê? Porque você tem, ainda mais na época da Covid, nós tivemos os presos, vamos dizer assim, foi uma das grandes preocupações do Estado a questão da população carcerária. Como que esta doença bateria nos presídios, uma vez que nossos presídios são totalmente insalubres, são superlotados, ou seja, né, como que a defensoria ela pode atuar nesse sentido? Qual é a relação dessa assistência com a situação dos presídios? Então, de olho nisso. A outra questão também que eu acho que seria um tema maravilhoso é a questão da proteção jurídica, certo? Aos indígenas. Por que eu estou falando isso? Da proteção jurídica aos indígenas. Pessoal, por conta do problema que vem acontecendo no Brasil, não é? O Brasil está sendo acusado pela comunidade internacional de praticamente abandonar a Amazônia, não é? À própria sorte e de colocar a vida dos índios em risco, principalmente durante a pandemia, tá certo? Do novo coronavírus. Então, o que acontece? Como que os direitos são garantidos aos índios? Qual o papel da defensoria, sua incumbência em relação a essa questão, tá certo? Seria também um tema bastante importante, tá? Para garantia, por exemplo, de acesso a alimentos, assistência médica, tá bom? Então, são três temas muito importantes e se você quiser estudar conosco, tá? A gente naturalmente vai ter esses temas no curso e outros temas também que a gente considera bastante relevantes. Se você quiser acompanhar os nossos vídeos no canal, entre no meu canal Júnior Andrade, que vocês vão acompanhar tanto dicas do turma de redação quanto dicas do primeira turma, tá bom? Lembrando, primeira turma é com o professor de atualidades, aqui só redação para todos os cargos, e no turma de redação que nós temos redação nas questões especializadas, cargo em separado, e aqui é mais voltado para você aprender a escrever bem, treinar a sua escrita, tá bom? Beijão para você, sucesso no concurso!